vou dizer que é um trabalho cansativo. Esse ano é a primeira vez que eu estou me dedicando mais à seleção e eu estou apavorado. Eu preciso fazer uma outra seleção que eu estou com 600 e poucos alevinos e eu acho que a minha capacidade é para ter no máximo uns 100. Pois é, aí tem uma boa e tem uma má notícia, viu, Douglas? A boa é que você pode ficar tranquilo que dá para você ficar só com uns 30. Se você conseguisse ficar com 100, seria ser um ato heróico. E a má notícia é que vai dar um trabalho doido para tirar esses 570 aí. Mas é isso mesmo. Você sabe o que eu passei a fazer? Ao invés de eu querer resolver essa parada de uma vez só, eu estou colocando os aquários, eu coloquei os filhotes de quinkos nos aquários que dá a altura aqui da vista. Eu ponho um banco na frente, ponho uma cerveja do lado, parece receita de bolo, né? Pegue um banco, coloque uma cerveja ao lado, e aí você começa a olhar para eles. Cara, todos os dias você consegue tirar 20 a 30 fácil, fácil. E Vou aí arrumar aí um banco. vai melhorando a qualidade da turma que fica. É claro que o ideal seria o Mauro já dá uma limpada lá atrás enquanto eles estão larvinha ainda, né? Eu ainda não tive competência e deixei acumular. Então, se eu não tivesse deixado acumular, eu acho que eu teria tido menos trabalho. É, Mas, a única coisa que eu prefiro, estou seguindo as dicas de vocês, é fazer quanto menores eles estiverem para dar menos dor no coração, assim, sabe? sim, O importante é você pegar lá no início, quando os bichinhos saem do estágio larvar para estágio de alevino, né? É, já alevino, inclusive, aí com 15 dias, naquelas raças que o padrão é cauda dupla, você já tirar tudo aquilo que não tiver cauda dupla, porque você não deixa o excesso de população interferir no desenvolvimento, né? Porque com excesso de população o crescimento fica bem mais lento, compromete e tal. Então, a primeira seleção que é drástica é tirar tudo aquilo que não se enquadra no padrão de nadadeira caudal. É a primeira seleção. Pronto. Aí, passado mais uns 15, 20 dias, né, já estão mais crescidinhos, você observa se a nadadeira caudal não tem algum defeito, alguma deformidade, alguma dobra, alguma inclinação, tortuosidade, outra leva. E depois disso, o interessante, né, assim, nesse período eu mantenho em caixa, estou fazendo só vista superior. Depois disso, o interessante é você passar para o aquário, como o Mário falou, e começar a olhar lateralmente, porque aí você vai ver Sim, outros tipos de defeitos que não são visíveis, né, olhando por cima. E aí entendi. começa mais outra etapa. Como o Mário falou, aí você vai periodicamente tirando aqueles que não estão dentro dos conformes. E quanto antes você fizer isso, é bom porque você economiza alimento, né? Economiza trabalho de limpeza e favorece o crescimento dos que ficaram. eu gravei 3 vídeos aqui, depois que eu bati um papo com o Ederson na seleção, o dia que o Ederson esteve aqui em casa. E eu achei muito legal algumas coisas que ele falou pela experiência dele para selecionar os bichinhos naquele padrão de cauda que ele tem selecionado. Aí eu vou passar esses vídeos aqui, vou mostrar para vocês. Bom, esse primeiro aqui foram de alguns peixes que eu não vi falhas maiores. Talvez a minha dúvida aqui está nesse amarelinho aqui, ó, nessa inversão aqui, nessa depressão atrás da cabeça e no branquinho que tem um pouco também. Eu peguei e coloquei, eu fiz 3 vídeos.
onde tem peixes com problema e peixes sem problema, quando eu estou me falando, dizendo problema, sobre essa ótica aqui, que o Ederson me mostrou. E esse aqui, eu peguei as caudas. Então, como que ele me orientou a questão das caudas? Para poder ficar aquela cauda linda que ele tem mostrado nos orandas dele, ele falou para poder a gente ficar de olho nessas curvaturas, igual esse aqui tem, ó, quer ver? Esse aqui, ó. Essa curvatura embaixo, ela une as pontas e aí não fica uma cauda bonita lá na frente. E eu coloquei esse vídeo aqui também, porque nesse aqui eu deixei uns com problema de cabeça, eram os peixes que iam para descarte, e aí eu deixei aqui para poder mostrar para vocês essa questão aqui, ó, e que eu queria te fazer uma pergunta, Mauro. Se essa questão dessa depressão atrás da cabeça, se ela é uma questão puramente genética ou se ela tem um cunho nutricional. Por que eu pergunto isso? Porque nas desovas, onde eram poucos filhotes e que eu consegui tratar todo mundo de forma igualitária, praticamente esse problema não apareceu. Nos 2 tanques, onde tinham muitas larvas e eu não consegui separar e que eu fui deixando crescer, eles ficaram subalimentados. E aí o percentual desses com depressão atrás da cabeça aumentou assustadoramente. Existe essa possibilidade, sim, de ter tido alguma deficiência nutricional que pode contribuir para isso. Mas o curioso, assim, aí eu não sei, porque é você que vai poder dizer, como é que estava o desenvolvimento deles em termos de comprimento, de tamanho em relação aos demais? Eles estão na média. Por isso que eu estou falando. A questão é a seguinte: se eles estão mais ou menos no mesmo tamanho, significa que são peixes que estão competindo bem por alimento. Então, nesse sentido, é pouco provável que seja uma deficiência nutricional. Se eles estão desenvolvendo bem, acompanhando a curva de crescimento da maioria, né? Porque normalmente aqueles peixes que são, como é que eu vou dizer, mais lento para poder capturar alimento, né? Eles acabam ficando com crescimento mais atrasado, que seria mais característico aí de ter uma subnutrição e tal. Se eles estão com crescimento acompanhando os de ponta, né, eu acho pouco provável que seja um problema nutricional, senão o grupo todo maior estaria desse jeito, por alguma deficiência eu não te respondi bem, não. Você me desculpa. Na média, ruim. É porque o lote todo está subdesenvolvido. Então, quando eu falei assim, na média, é na média baixa. Ok. Acho que vai ter que realmente observar isso, né? E em alguma outra cria isso se repetiu? Foi só nessa? Foram em duas que foram criadas em lotes maiores, que não dava para eu poder, porque assim, até uns 200, 300 filhotes eu comando ali na bacia, ali no aquáriozinho de 50 litros. A hora que eu saíram essas desovas de 3.000 filhotes, eu deixei isso num aquapeso de 200 litros. E aí foi um desastre. Foi um desastre. O desenvolvimento... compromete, assim. A densidade de população, né? Quanto mais alta a densidade, mais interferência tem no desenvolvimento dos bichinhos. Pois é, e aí por isso é que surgiram esses com essa depressão atrás da cabeça num percentual bem maior nesses 2 lotes. E aí, quando você pergunta sobre o desenvolvimento, na média para baixo, o lote inteiro ficou subdesenvolvido. E aí esse problema explodiu. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que isso é de cunho genético ou teria uma influência nutricional para poder ficar aquele bichinho cabeçudo e com aquela depressão atrás da cabeça? Fica até parecendo um hump na frente da dorsal, mas eles vão ficando feios.
Em função da sua descrição agora, assim, o mais provável é que tenha sido alguma deficiência nutricional, sim. Pois é. E aí eu lembrei desses vídeos aí, porque o Douglas estava falando aí da seleção, e é o tal negócio, né? Depois que os bichinhos nasceram, a ampulheta está virada, né? Ou você seleciona a tempo ou você perde o trabalho todo de trás, né? Ou você faz, não tem saída, não. Aham. É realmente por isso que tem demanda tempo, né? Acima de tudo aí nesse contexto. É aquele velho trio, né? Espaço, tempo e paciência. Não tem saída. A Pois gente que cria peixe, né, num espaço mais confinado, a gente tem uma demanda de trabalho muitíssimo mais acentuada. Diferente quando você tem grandes tanques abertos, que você pode soltar filhotada e eles se viram, porque inclusive alguma falha na dieta, você tem a produção natural do tanque, que eles estão procurando, eles sabem o que fazer, né? Sabem onde buscar, vamos dizer assim. Num espaço mais restrito, a chance de mais problema é muito maior. Mas daquele dia que você esteve aqui para hoje, eu já fiz mais uma meia dúzia de tanques, o serviço já está quase em dia. Já deu, Então, tá bom. já deu para tirar bem o atraso. Agora, outra coisa que eu reparei, porque eu devo ter uns 30 aquários com lotes diferentes desses cruzamentos. E em vários deles, sempre tem um que vira o devorador dos subdesenvolvidos do lote, né? E aí ele fica assim, 10 vezes maior que os maiores, né? Ele é o que cresce enormemente, mas ele está comendo a turma. Exatamente. E eu tive que separar uns dois ou três, porque eles vão ficando tão carnívoros, né? Que eles começam a pegar os outros pela cauda e começam a machucar vários filhotes, né? Depois que eles aprendem a capturar os menores, um ou outro, aí dispara. O comportamento dele fica modificado, aí você tem que ficar atento mesmo, porque senão faz estrago. Não, Faz mas aí eu estrago fiz mesmo. o seguinte, mandei para o reformatório, mandei para um E, tanque grande, só com peixes bem maiores. exatamente. É E esse é o eles caminho, ficaram tem que quietinhos, separar. né? É por isso que a seleção é frequente, recorrente. Né? Sim. Você tem que acompanhar aqueles que desenvolveram um pouco mais, você tem que separar, não tem saída, porque geralmente os melhores, em grande parte das vezes, estão aqueles que estão no meio da filhotada. Né? Aí, se eles forem comprometidos, aqueles que saem muito na frente não são os melhores. E aqueles que ficam muito para trás também não. Então, é a turma mais mediana. Aí você tem que estar acompanhando, não tem saída. E ainda tem um outro aspecto que também acontece com tudo. É comum algum desenvolver uma certa dominância em cima dos outros. Tanto é que quando você tira esse peixe, os outros começam a disparar e costuma aparecer um segundo que cresceu de novo. Você tem que tirar o segundo e por aí vai. É isso aí. É recorrente, você tem que estar acompanhando o tempo todo. Não tem muita saída, não. Ou você faz ou você faz. Se tirou o dominante, a hierarquia restabelece, né? Outro ocupa o lugar, né? Uhum. Já reparei Alguém isso. assume a posição, vai disputar a posição. O que eu ia comentar é que uma outra estratégia, feito a seleção, como eu havia comentado, né, de retirar primeiro todos aqueles peixes que apresentavam cauda simples ou somente tripla, tal. Aí, como tem esse crescimento diferenciado, é observar aqueles que têm uma excelente conformação caudal, mas que estão menorzinhos, separar em grupos menores e caprichar na alimentação que eles vão e alavancam e acompanham os outros. Mas, de novo, sim, dá trabalho. É tempo, demanda tempo, atenção, mas é uma estratégia a ser utilizada. Separar por grupos de tamanho. Mas, assim, os que estão muito, mas muito pequenos, que tu vê que eles não acompanharam
que são praticamente a recém uma larvinha, esses a gente pode descartar, né? Ah, já aí você descarta. Eu falo aqueles que estão crescendo, mas estão crescendo um pouco mais lento do que os maiores, né? É porque tem a competição e a agilidade dos bichos, né? E aí uma pequena diferença em abertura de cauda, comprimento de cauda para dar velocidade na natação, pode comprometer esses que geralmente são peixes de boa qualidade. Aí a gente vai separando por lote. Aí, como diz, haja espaço para ir separando lote, né? Que é outra coisa. Oi, professor, eu queria saber, aqui nos meus levinos, eu estava mantendo eles na água de todos os peixes, né? E estava morrendo muito. Agora eu estou colocando na primeira água, depois eu passo para o ciclo. Por que isso? Deu para entender? Nós estamos caindo naquela situação que nós já conversamos há um tempo aí para trás, ou para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu, a água que os peixes já estão ali mais tempo, uma água já usada, embora esteja limpinha e tal, né? Tem aquele famoso hormônio Uhum. que interfere no desenvolvimento dele. Então, ocorre o chamado crowd factor, né? O fator de densidade de população. Então, para os filhotinhos, o ideal é você utilizar sempre uma água nova. Essa água nova dos filhotes, depois você pode ir utilizando para os bichos maiorzinhos, na hora que você fizer uma reciclagem. Mas para os novinhos, não é interessante você usar uma água mais velha, já dos peixes adultos, em função desses metabólitos que podem estar na água, que vão comprometer o desenvolvimento dos filhotinhos, que eles são mais sensíveis. E até qual idade eu posso começar a colocar eles na água do sistema? Olha, o interessante é que esses bichinhos tenham pelo menos aí uns 2 centímetros. Eles já estão mais desenvolvidos, mais fortalecidos, aí, e desde assim, ele pode estar dentro do sistema de recirculação de água, mas que não tenha peixe grande. Peixe maior vai ficar Não, é outra pressionando. caixa do mesmo sistema. Ok. É só por uma questão de espaço mesmo, né? Sim, sim, sim. Se não tem fator de outro peixe para causar estresse, perseguição, a partir dos 2 centímetros a 3, tranquilo, vai bem. Mas eles novinhos, o bom é uma água nova. Tá, e a lâmina de água é bom manter baixa sempre, quando tiver com 2 centímetros, já pode ser na mesma lâmina de água dos outros. Mas que Uns 30 essa lâmina que centímetros. está falando é a coluna, né? Qual é a coluna É, de água? isso. Eu sei, mas qual que é a coluna de água que você usa? Uns 30 centímetros. Não, 30 centímetros está tranquilo para esses peixes. Dentro desse assunto aí, Mauro, como ele comentou da questão da mortalidade, eu acho que tem as duas coisas. Tem a questão do crowd factor, que é a questão do hormônio na água, e pode também ter a questão da flora da água. Porque muitas vezes a flora de um lote para o outro lote ela entra de forma desbalanceada e ela causa problemas diversos, né? Então, extrapolando um pouquinho esse negócio dos peixes, né, que vão ficando maior porque são mais bem nutridos, porque disparam, né, consequentemente em tamanho, ou mesmo, acho que coisa parecida ocorre com relação à idade, né? Se você misturar quinho de idades diferentes, você também vai ter problema. Né? Isso falando, assim, mais para o pessoal que cria de uma maneira menos intensiva, digamos assim. Não é, professor? Sem dúvida, os mais novinhos, né, embora o tamanho possa estar adequado, mas eles são comprometidos com os outros. Né? E tem mais um aspecto nesse contexto aí que o Emerson falou. Seria muito bom, Emerson, você dar uma conferida, além do que o Mário já comentou e eu também, observar qual está sendo a concentração de amônia nos seus tanques. Porque os filhotinhos são muito mais sensíveis. Uhum. Então, se você tem um sistema de circulação que pode ter algum tanque já com a maior densidade de população, a água circulando está distribuindo essa concentração. Né?
Então, essas coisas têm que ficar muito, muito atentas. Se nós olharmos os tanques que os japoneses criam os peixes deles, são geralmente, parecem umas banheiras, né, umas piscininhas. A densidade de população que eles trabalham naqueles tanques é baixíssima. É baixíssima. Aqui, professor, eu trabalho com 5 peixes para cada caixa de 200 litros, quingo adulto, né? Ô Emerson, eu enviei aí no grupo aí, ó, o vídeo do YouTube que o Denis havia compartilhado conosco, é o CFU, Colony Forming Unit, que é a unidade formadora de colônia, que é esses bichinhos aí que na hora que a gente coloca, muitas vezes, e principalmente os filhotes vão ser mais sensíveis nesse sentido aí, a flora normal de uns peixes adultos lá, e isso está relacionado a isso que a Rosana está comentando também. A flora normal dos peixes adultos, isso não é doença, não é nada, mas quando peixes que não tiveram contato com esses micro-organismos entram em contato e essa população, por uma razão qualquer, ou falta de um competidor, ela cresce mais, ela pode causar problemas diversos em outros animais só por ser uma flora nova. E é por isso que a gente, inclusive, foi comentado lá no grupo há uns dias atrás, de alguém que teve problemas na hora que colocou os peixes numa água verde excelente onde estavam os outros peixes. Os outros estavam saudáveis. Na hora que eu coloco peixes novos numa água verde, com uma colônia, com uma diversidade de seres vivos ali, que não é o que os outros conviveram, o potencial de dar problema é muito grande. É uma outra curiosidade, não sei se vocês lembram aquele pérola que eu mostrei, que tinha tipo de um abscesso, uma bolha. Aquilo cresceu e saiu igual uma bexiga. Parecia um... Não sei explicar. Ela ficou enorme, do tamanho de uma azeitona, e saiu inteira e o peixe está bem. Parece uma gelatina. Nunca tinha visto isso. Um cisto, será? Eu ia falar um furúnculo. E o peixe está ótimo. Parece uma gelatina, assim, translúcida. Uma bola grande. É interessante que nos pérolas é muito comum formar umas vesículas membranosas, né? E eu nunca vi desprender, né? Mas às vezes se desprendeu, fechou, saiu, cicatriza o local. Os pérolas são muito suscetíveis à formação dessas vesículas membranosas. Depois eu vou pôr a foto do grupo. Ok. Vesícula, era esse o nome que eu queria falar. Saiu Vamos falar um pouco, então, de exposições, julgamentos e tudo mais? Boa pedido. Eu acho que a gente podia usar como ponto de partida, Mauro, aquelas mensagens que você enviou na segunda-feira, depois da exposição, porque eu acho que ali é um bom disparador. Olha, eu posso dizer que eu lamentei profundamente não poder participar esse ano, viu? Poxa, e você fez falta mesmo, viu, Rosana? Porque tivemos momentos sensacionais. Nossa, eu babei tanto nas fotos, Mário, você não tem noção. Eu falei, ai, meu Deus, olha só como está isso, né? Deve ter sido muito bom mesmo. Imagino que o evento tenha sido maravilhoso. Não, e ano que vem tem mais. Pois é. Eu também, Rosana. E é uma Eu digo assim, e é uma experiência única, né? Porque a gente fica convivendo bastante tempo por vídeo, né? E aí a hora que a gente tem a possibilidade de interagir pessoalmente é sensacional. Então, dessa vez agora foi muito legal ter conhecido pessoalmente o Ederson e o Eni. E agora está faltando você, nós já encontramos. Agora o próximo é o Douglas aí, o Emerson. Vamos ver. Bom, antes da gente entrar propriamente ali na questão das sugestões que
que o Mauro colocou lá no grupo, e aí depois a gente vai pontuando, e a partir delas a gente vai discutindo alguns pontos. Bom, só dando um histórico, principalmente para você, o Rosana e Douglas, e o Emerson também, que não estiveram aqui conosco. O Hermínio esteve, está chegando aí agora, mas Boa está tarde. presente. Desculpa o Fala aí, atraso aí. Eu simplesmente esqueci, achei que era semana que vem. Mas você chegou na hora certinha, viu, Ah, que bom. Hermínio? Porque a gente estava discutindo sobre alguns aspectos diversos aí, coisas ligadas à seleção e adaptação e mudança de água. E agora que a gente vai começar a discutir algumas coisas em relação à exposição propriamente dita. Dando um histórico, você esteve aqui conosco também, dando um histórico para todo mundo. Eu sou suspeito para falar, mas eu achei a exposição sensacional. Achei sensacional porque foi a primeira oportunidade que a gente teve de praticar a questão que a gente vem conversando aí já há uns 3 ou 4 meses sobre julgamentos e tudo mais. Foi legal para a gente poder ter que improvisar um pouco, e assim improvisamos bastante porque não restaram muitas alternativas. E a ideia hoje é, além da gente discutir um pouco sobre aprendizados, pontos de melhoria para as próximas, eu já tive batendo um papo com o Mauro também essa semana para a gente conversar um pouco sobre um calendário do ano que vem, o que a gente está pensando em fazer. Então, pegando lá pelas primeiras mensagens que o Mauro enviou, aqui. Agora, eu gostaria de acrescentar algumas considerações em relação à construção. Penso que a experiência vivenciada por nós na avaliação dos peixes presencialmente na exposição da Unáqua demonstrou não ser uma tarefa tão simples quanto parecia inicialmente. Isso pôde ser constatado em parte pela divergência dos participantes em pontuar o peixe considerando tudo exclusivamente o conjunto. Penso que, se tivéssemos usado os mesmos critérios que usamos no modo à distância, provavelmente a divergência teria sido menor. Creio que precisamos ainda refinar mais nosso olhar. Devo, porém, ressaltar que a experiência foi muito relevante para detectarmos as dificuldades e irmos nos aprimorando. Bom, dando um histórico para todo mundo, o que nós fizemos? Apesar da gente, durante os últimos meses, a gente sempre ter utilizado a pesquisazinha do Google Forms para a gente poder fazer as votações, foi isso que eu chamei que a gente teve que fazer um improviso. A hora que chegou às 14 horas, o Mauro tinha dado uma vertigem, tinha dado uma passada de mal assim, e tinha pedido, inclusive, para um dos colegas nossos que estava na exposição, que é médico, se ele tinha um aparelho de pressão, porque ele não estava se sentindo bem. E aí o Mauro pegou e falou o seguinte: gente, vamos ver o que a gente tem para resolver, porque eu estou querendo ir embora. Isso era às 14 horas, e aí o que me veio na cabeça na hora foi o seguinte, e aí a gente conversou rapidamente, todo mundo, se a gente fosse utilizar o sistema de votação peixe por peixe, a gente devia ter lá, acho que uns 20 e poucos peixes, 25, se não me engano, a gente levaria aí 2 horas, 2 horas e meia. E o Mauro falou o seguinte: queria ver se eu ia embora até umas 3h30, do mais tardar 4 horas. Então, nós fizemos o mesmo critério que a gente andou adotando para os GUPs, devido ao volume maior de peixes. Nós distribuímos uns adesivos coloridos e a gente separou os peixes por blocos. Então, nós fizemos o modelo lá da Ásia, né? Colocamos o sem dorsal de um lado, com dorsal do outro, e conforme a gente tinha combinado na última reunião, os peixes que tivessem pelo menos 3 representantes, a gente julgava dentro da classe. Então, assim nós fizemos para os demequins, assim nós fizemos para os cabeça de leão, para os orandas, para os pérolas
Então, peixes que tinham quantidade maior, a gente fez por bloco. E os que não tinham quantidade suficiente, a gente agrupou os sem dorsal, que não tinham número suficiente, e aí eles entraram juntos. E aí a gente usou as bolinhas no seguinte: a pessoa colocava bolinha verde para o que ele achava que era o melhor, bolinha amarela para o segundo e bolinha vermelha para o terceiro lugar. E com isso aí a gente ganhou tempo, e acho que esse aí é que cabe um pouco dentro do comentário lá, por isso que vocês viram na mensagem do Mauro, sobre se tivéssemos adotado o método anterior, talvez as divergências fossem menores. Talvez sim. Por outro lado, aí eu vou contar para vocês um pouco do que eu tenho aprendido à medida que eu tenho observado esses métodos de avaliação diferentes. Por outro lado, o método da bolinha, ele tem um inconveniente muito grande. Ele tem um inconveniente dele ser o voto de um influencia nos demais, porque está todo mundo vendo onde que cada um está colocando a bolinha. Por outro lado, isso é mais ou menos similar ao VAR, lá do futebol, porque se a gente estivesse votando no celular, cada um individualmente, pode ser que eu não visse que aquela nadadeira ali tinha um problema e eu não vi que o peixe tinha o pedúnculo torto, alguma coisa assim. E à medida que está todo mundo discutindo, e por mais que a gente tente não fazer comentários para não influenciar no, na pontuação do colega, sempre escapole alguma coisa. Falta um pedaço na cauda, sempre escapole alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante, sim, a discussão do grupo para poder falar, não, esse peixe aqui tem um problema ali, e o outro ali, e tal. Então, acabou que a gente fez, foi uma pontuação por consenso, onde esse foi o jeito que foi trabalhado, e eu achei interessante, porque assim, a gente teve que fazer, foi um improviso em função de não querer fazer o processo de classificação dos peixes sem a presença do Mauro, então a gente, vamos embora fazer o improviso? Vamos. Todo mundo topou, e assim foi feito. Então, por mais que mudou um pouco assim na hora do vamos ver, eu fiquei satisfeito com o resultado produzido. Sem dúvida que o recurso que o Mário apresentou foi assim a solução realmente, porque nós gastaríamos um tempo muitíssimo maior e experiência totalmente nova para todos, com exceção do Mário, que já está habituado a esse processo com os grupos, né? Mas para todos uma experiência nova, inclusive de um aprendizado novo para frente, a gente pode repensar, inclusive, né, esse procedimento, que eu acho interessante. Quando eu comentei da questão de divergência, porque houve, às vezes, um peixe ou outro, onde teve mais ou menos pontuação, mas, no geral, funcionou maravilhosamente bem. Ainda bem que, mais uma vez, o Mário salvou a pátria. Ou melhor, salvou os peixes. Não, eu Foi muito salvei, não. positivo. Porque Não, salvou, sim, salvou o momento ali, que estava um pouco complicado, inclusive para mim, né? No popular, a gente costuma dizer em Minas, eu estava meio bichado, então não estava me sentindo muito bem. E aí eu estava preocupado, porque eu ia ter que voltar dirigindo e tal, mas fui melhorando e deu tudo certo, graças a Deus. Mas a experiência foi muito boa, para a gente sentir na pele que não é tão simples assim fazer um julgamento, né? Então, é importante a gente ir refinando. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que nós vamos discutir isso para frente, a questão, inclusive, da variabilidade dos peixes em função de idade, consequente tamanho, né? Que um peixe maior é muito mais chamativo, né? Ele já está desenvolvido, ele é muito mais atraente do que um peixe mais novo, que vai ser um dos pontos que nós vamos discutir, aí, como o Mário já colocou, avaliarmos para as próximas. Acabou que eu não participei do julgamento, tinha um compromisso, infelizmente não consegui ficar para o julgamento, né? Não sou uma pessoa, obviamente, experiente em exposições, assim, inúmeras, né? Já tive em algumas de peixe e tal, mas assim, para mim foi fantástico, né? Primeiro a estrutura que eu já conhecia lá, né? E
e melhorou muito, né? 5, 6 anos atrás, eu tive numa exposição lá e já era muito boa, foi muito bom, né? E agora tá fantástico, né? Primeiro a organização, né? Do ponto de vista de distribuição de aquários, o ambiente em si como um todo, né? Eu acho que vocês estão de parabéns aí, viu, Mário? Extensivo a Léa, ao Rômulo e o pessoal todo que participou aí, né? Fantástico. Eu acho que a divulgação ela é gradativa, né? Eu acho que está avançando, né? Esse ano notei, posso estar enganado, né? Mas tinha um público, eu acredito que um pouco maior do que das outras vezes, posso estar enganado, mas a minha percepção, né? Eu acho que também não adianta exagerar demais, né? Chamar muita gente também, fazer uma divulgação extrema, né? Porque talvez aí o espaço, de fato, acaba ficando muito grande, mas acaba que se Belo Horizonte sendo uma cidade muito grande, né? Se encher demais também acaba atrapalhando, quero dizer isso, né? Mas eu acho que foi no ponto, né? Assim, adequado, né? Com relação aos peixes, né? Eu acho que o Mauro, com essa colocação dele aí das idades, eu acho que isso de fato é fundamental, porque faz uma diferença muito grande, né? Os peixes grandes e eles de fato sobressaem, né? No visual, na beleza e acaba que eu acho que acaba influenciando de uma certa forma, mas eu acho que com o tempo isso vem, né? Porque nós não temos tantos peixes, né? Eu acabei que não consegui, eu mesmo não consegui levar. Eu tinha 2 ou 3 aqui que eu pensei em colocar, mas aquela semana foi muito complexa, eu não consegui levar esses peixes. Mas, enfim, eu acho que foi uma vitória enorme, né? Conseguir ter esse julgamento. Eu acredito que, eu vi até o Mário falando, eu acho que, com certeza, viu, Mário, é o primeiro julgamento presencial de Kingos no Brasil. Não tem, acho que não existe registro disso, né? Em outro local, né? Presencialmente falando, né? Então, assim, eu acho que é uma vitória da Unaco, é uma vitória do grupo, né? Com relação ao julgamento em si, né? Que eu não participei, mas depois eu vi o relato e agora vocês comentando, eu acredito que foi uma estratégia muito boa. Eu acho que não foi perdido de maneira nenhuma todo aquele treinamento, porque o treinamento ele serviu para ir acostumando os olhos, né? Né? A gente começar a analisar mais do que ver o peixe, a gente começar a observar alguns detalhes, né? Então, quem julgou ali, quem estava no momento ali, com certeza observou os detalhes que nós tanto discutimos aí nas últimas reuniões, né? Então, eu acho que foi muito positivo, né? Os peixes também muito bons, né? No geral, assim, né? Eu achei que tinha uma seleção muito boa, né? Deu para mostrar, muita gente foi atraído, né? Pelos quingos, muitas pessoas não conheciam, de fato, as variedades, né? Então, eu vi, ficando por ali, né? Ficando em pé ali, no entorno dos quingos ali, eu observei vários casais com crianças chegando e assim, ficando surpresos, né? Que aquele peixinho japonês, né, que todo mundo conhecia, não é só aquilo, né? Tem vários tipos, né? E despertou uma curiosidade muito grande de várias pessoas, inclusive de criadores já experimentados, né? Mauro teve oportunidade aí, nós estivemos acompanhando, sobretudo uma pessoa que circulou lá e ficou maravilhado com alguns dos peixes, né? Então eu acho que foi assim extremamente positivo. E a gente na verdade, sai empolgado, né? Eu acho que todos que foram lá saíram empolgados, assim, com o potencial, eu acho, né, de crescimento desse tipo de criação, independente até aí de questão de importação ou não, né? Que está uma situação meio complexa aí, mas eu acho que todos que estiveram presentes saíram empolgados não só pela presença ali dos quingos, etc., mas pela convivência, pelas conversas e a maioria de nós, uma boa parte que estava ali, a gente não tinha tido contato, eu não tinha tido contato com vários que estavam ali ainda pessoalmente, né? Só aqui nas reuniões, então foi muito gratificante. Enfim, uma visão pessoal, obviamente, né? Tá bom? É isso. A outra questão, seguindo as mensagens lá, Mauro,
Em função dos pontos acima, eu gostaria de apresentar algumas considerações para a reflexão, avaliação e sugestão de todos. Os peixes deveriam ser avaliados por raças separadamente e ainda tendo a possibilidade de serem divididos em subgrupos devido às diferenças de variantes dentro de uma mesma raça. Para exemplificar, os tipos de ranchus e também, no item 2 aqui, a caracterização por idade, Tossai, Nissai e Oiá, para ver se a gente consegue fazer uma divisão por idades. Acho que as duas sugestões, acho que a gente está doido para poder colocar em prática, né? O que a gente precisa é aumentar o número de peixes para a gente poder conseguir fazer isso, né? E uma das coisas que nós tivemos conversando nos últimos dias foi o seguinte: como muita gente, vários de nós, já teve aí ninhadas ao longo de 2022, a gente pensou já em 2023 que já dá para a gente fazer, já avisar para todo mundo, ó, a gente vai fazer a categoria Tossai, que são os peixes até 1 ano, e demais idades. E aí o que a gente imaginou foi fazer, numa primeira, a categoria Tossai separada, depois na seguinte a gente teria Tossai e Nissai, e daí em diante aí a gente já teria, sempre na hora de inscrever os peixes, a possibilidade de colocar já categorizando por idade. Exatamente isso, porque já ajuda a direcionar e tem um outro aspecto que é super interessante. Uma vez que a gente utilize esse tipo de critério de avaliação, considerando a faixa etária dos bichos, né, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar a evolução desses peixes que participarem do evento no seu primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, terceiro ano de vida. Qual a importância desse contexto? É que muitas vezes um peixe, no seu primeiro ano de vida, ele pode estar maravilhoso, mas quando passa para o segundo, terceiro, ele não fica tão bom quanto a gente supunha que seria. Ao mesmo tempo, você pode ter peixe no primeiro ano mediano, aparentemente, e ele melhorar no segundo e no terceiro, então, ficar maravilhoso. Já faz um tempo, eu assisti um vídeo que foi muito interessante de Nishikigoi, e eles mostraram a evolução de coloração de uma carpa no seu primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, no terceiro ano de vida. Olha, plagiando a Rosana lá no início, que ela falou que babou nas fotos, né? Eu babei no vídeo. É simplesmente assim, fantástico a transformação que esse peixe teve. Então, isso é muito legal, até mesmo para a gente ver como é que esse bicho evolui. Né? Aquela ideia que o Ederson teve de o pessoal fazer o acompanhamento dos fantasminhas para ver como é que iria evoluir a coloração, que a gente não tem registro disso, a gente não tem nada ainda. Né? Então, vai ser um bom começo para a gente começar a fazer esse acompanhamento e ver essa evolução. Porque muitas vezes você vê o peixe, quando ele está totalmente desenvolvido, está claro, é aquilo ali, acabou. Mas e antes? E o durante? Né? Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer esse acompanhamento. Vai ser um negócio, acho que, extremamente positivo e um excelente aprendizado para todos nós. Então, inclusive, esse lance da coloração, ele costuma variar muito, né? Tem peixe que varia muito. Então, observar desde o início, desde antes do primeiro ano e depois, tem peixe que vai ficar totalmente diferente em termos de coloração. Em alguns acontece isso. E aí, aproveitando, já pegando uma carona nesse comentário, e aí colocar para todos assim o que a gente imaginou. Logo depois daquela conversa que o Ederson compartilhou sobre a evolução dos fantasminhas, ali na sequência ele já havia sugerido de ver se a gente fazia alguma coisa no sentido da gente fazer um campeonato virtual por vídeo. E aí eu tive conversando com o Mauro, e isso é o que eu estava comentando mais cedo, sobre a gente planejar uma agenda para 2023,
o que a gente estava imaginando era fazer uma reunião presencial em março, fazer uma exposição em novembro, ou final de outubro ou novembro, isso aí é para a gente sair fora do período frio, e no meio do período frio, a gente fazer um campeonato virtual por vídeo, onde a gente tem possibilidade, inclusive, de acompanhar os peixes que a gente potencialmente, que a gente viu pessoalmente em março, por exemplo. Algumas vantagens desse modelo, a principal delas é a possibilidade de integração e participação de todo mundo, independente de localização geográfica. E aí tem uma outra questão que eu ainda nem conversei com o Mauro ainda, que eu estou pensando como estruturar isso, mas eu acho que a gente vai precisar, porque isso é o que se faz lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente montar aqui, ou outro lugar que for ter uma exposição, uma logística de modo que a pessoa que não possa ir na exposição, que ela consiga enviar o peixe, ou um, dois ou três peixes, que ela consiga, que tenha alguém para receber e depois para remeter esses peixes de volta. Que aí a gente amplia enormemente a capacidade da exposição como espaço de fomento, porque eu acho que é importante dar uma resgatada para todos da importância de uma exposição. Apesar de, da primeira vista, parecer que uma competição fica muito mais no aspecto negativo do competir, do instinto humano, da competição em si, mas, na verdade, o que a gente vê, na maioria das vezes, quando a gente está lidando com peixes, é cooperação. Então, sobre a desculpa de uma exposição, de uma competição, de um campeonato, a cooperação é muito maior. Então, é importante a gente aumentar a possibilidade de participação de todos, não só para a gente poder ter possibilidade de ampliar o leque em termos de diversidade no julgamento, como também de identificar padrões e compartilhar com as pessoas, com o público leigo, principalmente, que padrões são esses. Porque se não tiver exposição nenhuma, se não tiver nas outras espécies a gente vê muita gente falando isso. Eu crio meus peixes por mim mesmo, eu não preciso ir para a exposição, não. Beleza. O problema é que essas pessoas elas vão criando as raças aleatoriamente, perdendo os padrões raciais e espalhando esses peixes sem padrão racial pelo mercado. E isso, no longo prazo, corrobora para a gente ter uma depreciação em termos raciais das espécies. Exatamente isso. Esse é um dos grandes problemas dessas multiplicações aleatórias que são feitas com os peixes. E a realidade de mercado nosso, em termos de Brasil, você vai para as lojas, em sua grande maioria, você tem peixes o quê? Fora de padrão. E sendo comercializados como se fosse a raça. Né? E não está dentro do critério de categorização de determinada raça. Então, é importante fazermos esse tipo de trabalho. É trabalhoso? É. Mas ou a gente faz, ou não vai acontecer. Né? E aí nós estaremos sempre na dependência de ter que fazer importação. Como isso oscila, ora pode, ora não pode, tem restrições e tal, a gente nunca vai alcançar um patamar, né, de nível internacional. E essa é a nossa pretensão. Né? Nós trabalharmos, termos essa leitura, essa visão e podermos construir um plantel de peixes de qualidade no Brasil. Não submeter, né? Na verdade, não submeter os seus peixes a julgamento de outros é terrível, de fato, né? No caso dos cães, a gente chama de cegueira de canil, né? A pessoa ela passa a acreditar, né, que ela está no caminho correto. Às vezes não é má fé de maneira nenhuma, né? Ela acha que está no caminho correto, ela acredita que tem bons exemplares, né? Faz cruzamentos continuamente,
os seus filhotes, ela passa a ver características mais positivas do que negativas neles, não tem essa visão crítica desenvolvida, e cria o que se chama de cegueira de canil, né? A pessoa acaba criando um nicho, né, de animais, vamos dizer assim, com características, às vezes até muito bonitos, etc., etc., mas que destoa muito do padrão da raça, né? E isso gera um problema enorme, né? Porque esses animais eles são disseminados, vão ser vendidos, vão ser doados, etc., etc., e muitas vezes, no caso dos cães, tem pedigree e tudo mais, só que são linhagens que às vezes mais antigas, que não representam o padrão no momento atual, né, da raça, porque no caso de cães isso é muito rígido, né? O país de origem é que dita o padrão, né? Então, se você cria uma raça inglesa, o padrão dessa raça pode variar e os ingleses é que vão ditar o que vai variar, o tamanho do bicho, o comprimento de pelo, cor, etc., etc., né? Então, às vezes, a pessoa está criando um animal de uma década, né, com padrão de uma década atrás, por exemplo, né? Então, isso gera um problema enorme. E no caso dos peixes, né, não vejo de forma diferente, não. É a mesma coisa, apesar de não ter pedigree, etc., mas o problema é o mesmo. Então, o julgamento por outras pessoas, né, criadores e julgadores em exposições, etc., é a base do desenvolver, vamos dizer assim, de variedades com um padrão definido. Sem isso, não se consegue fazer isso, eu acho. A minha impressão é essa, né? Ô, Hermínio, Sim. isso que você comentou um pouco mais tecnicamente, vamos no popular. No popular, a pessoa acha que está dando de goleada e não está nem empatando de 0-0. É. Essa que é a questão. Isso é que gera, viu, Mário? Isso tem uma consequência séria. Sim, Porque em exposições, não, e digo assim, em exposições, as desavenças que ocorrem, muitas vezes, se deve a esse fato. A pessoa chega como tendo o melhor dos exemplares, etc., etc. Na hora que cai na exposição e pega juízes, às vezes, capacitados, do ponto de vista atualizados, etc., e essa pessoa não é classificada, vira o caos completo, sabe? Pô, Hermínio, tu vem com essa fala aí, eu tô criando meus Ryukin com padrão de 5 anos atrás. Não faz assim. Tô tentando chegar nesse ano ainda. mas nos Kings tem essa vantagem. Como o bicho já tem mais de 1.000 anos, está criando É, um padrão de 5, 10 ou 20 anos atrás. Muda muito pouco. isso não é nada, né? Isso não é nada. Não, inclusive, essa foi uma das questões que a gente discutiu ao longo desse ano de 2022, né? Porque, assim, se antes a tendência era de uma cauda mais longa e hoje existe uma tendência de uma cauda mais curta, o que a gente conversou aí nessas reuniões anteriores foi que nós não pontuaríamos melhor ou pior a cauda por ser mais longa ou mais curta, e sim por estar harmônica, sem defeitos, sem dobras e tudo mais, independente se ela tiver longa ou curta. Ou seja, nós não temos que estar na regra antiga ou atual. A gente precisa estar obedecendo um padrão. Porque acho que se a gente conseguir dar esse passo aí, em termos de evolução, de criação da espécie, acho que a gente já está dando um grande passo, porque o fato é que, no geral, as pessoas nem sonham que existem raças de Kingios, né? Eu brinquei assim, mas assim, eu particularmente, os Ryukins agora, no padrão atual, que estão querendo o corpo muito avantajado, eu não gosto. Eu sou do padrão que, sei lá, eu acho que deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, aí o professor Mauro pode me corrigir, que é o padrão que ele já tem um ramp mais elevado, um corpo mais short, né? Não aquele de mais de 5 anos atrás, ele era quase um fantail, né? Então, mas eu não sei se isso, na hora do julgamento,
será que isso não pesaria? Porque, assim, digamos, nós estamos classificando, tem um Ryukin que está com um padrão lá, antigo, e um que está no formato do padrão mais desejado atualmente. Como é que nós vamos balancear isso? Vamos avaliar de acordo com o que ele está dentro ou não? Eu diria que quando a gente estiver nesse ponto aí, a gente já está com um bom problema nas mãos, viu? Porque hoje o nosso problema está bem anterior a esse ainda. Falta ainda a diversidade, mas nesse aspecto também, mas eu acho muito legal essa sua colocação, porque como a gente está construindo um modelo dialógico de julgamento e não centralizando em uma pessoa, bom, a sua decisão é a decisão suprema e o que você disser é a regra, e sim a gente está indo, e esse foi o aspecto que foi legal no julgamento da exposição, porque a gente debateu, nós debatemos a hora que a gente viu assim, bom, qual o critério que a gente vai usar? Esse. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então vamos lá, vamos colocar as bolinhas. A hora que a gente foi para colocar as bolinhas, teve discussão. E a discussão foi legal, porque tá aí o VAR para poder não deixar a gente sozinho, né? Foi-se o tempo onde assim, não, tem uma falha, mas ninguém viu, o juiz foi esse veredito, tá definido. Porque o que a gente quer é crescimento, é construção. Então, acho que esse modelo em grupo me agrada muito, e eu tenho certeza que quando a gente chegar nesse ponto aí, de ter o Ryukin modelo antigo e um modelo mais novo, que a gente vai debater e falar assim, e aí? A gente vai pontuar mais para a modernidade, pela modernidade, porque a outra forma da gente contornar isso aí, e é por isso que é importante a gente ter um repertório mais rico de formatos de julgamento, nessa hora é a gente julgar numa planilha de pontuação. Vamos lá pontuar pelos itens 1 a 6 e a gente decide por pontos. Eu acredito, viu, Douglas, que eu não sei se todos concordam, mas eu acho que a médio prazo, daqui a alguns anos, na medida que forem ocorrendo os julgamentos e a gente passar a conhecer o que existe, né, de peixes no mercado brasileiro, que eu quero dizer, né? Sobretudo se essas questões de importação ainda continuarem restritas e tudo mais, eu acredito que num dado momento vai se configurar uma espécie que a gente foge disso, mas vai se configurar uma espécie de padrão aqui no Brasil das variedades, né? Mesmo que esse padrão, que no padrão contemple, por exemplo, que o padrão ele pode conter que vale tanto cauda mais curta como mais longa, né? Mas que balize, né? Que atenda à variabilidade sem perder a qualidade dos peixes. Então, eu acho que a médio prazo isso vai acabar naturalmente aparecendo, sabe? A gente, da mesma maneira que, por exemplo, que você tem o padrão britânico, né? Que difere um pouco do padrão chinês, né? Se você for ler as descrições desses padrões e do japonês, né? Eles têm particularidades ali que a gente também pode ter aqui, na medida que a criação nacional assumir um papel mais importante e mais disseminado, né? Então, eu acredito que a médio e longo prazo vai ser necessário ter algum grau vamos dizer assim, de compreensão, né, da importância disso e também de compatibilizar as características de uma variedade dentro de um documento que pode seguir de balizador, vamos dizer assim, né? Mesmo que contenha essas coisas, ela pode ser cauda curta ou longa, não faz diferença, não tem problema, né? Então, eu acredito que a médio prazo, agora, quem sabe, né, é isso que o Mário disse, né? Ainda temos poucos exemplares, né? Então a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Como é que vai evoluir aí a criação nacional, né? Enfim. Verdade. Eu tenho que cuidar bem desses alevinos aí, porque um dos meus tailandeses morreu
e é os últimos filhotes, então deles não vai ter a segunda oportunidade. Muito que dita o padrão dos cães é o valor comercial deles, né? O que o povo procura. Você acha que o King vai chegar nessa fase? Vai um Ryukin mais longo ou mais curto? Vai ser escolhido pelo que o mercado achar viável. O que vocês acham? Deixa eu fazer um comentário aí que eu acho que vai ser interessante. Se nós pegarmos as publicações de 10, 20, 30 anos atrás, considerando exatamente aí a raça colocada, né, pelo Emerson, o Ryukin, lá no passado, tinha um diferencial entre o Ryukin chinês e o Ryukin japonês. Por quê? Os japoneses selecionaram o bicho cada vez mais corcunda, né? Enquanto que o padrão chinês não exigia aquele, como é que eu vou dizer, o estreitamento no comprimento, essa compressão e uma coluna muito alta. E em relação ao padrão de cauda, é uma coisa muito interessante. Eu vou pegar algo aqui para ilustrar para vocês. O que a gente vê hoje, em termos de Ryukin, são peixes, seja de cauda longa ou de cauda curta, né? A cauda, deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui, assim, ó, aberta, ok? Um dos livros japoneses que eu tenho apresenta um Ryukin que não é o estilo de cauda que eu gosto, mas esse exemplar é extremamente interessante, que era o padrão, inclusive, antigo. Era o véu. Exatamente isso, Mário. O padrão antigo, que se nós olharmos os critérios de avaliação da Sociedade Britânica, por exemplo, para Denikin, é esse padrão de cauda. Vamos ver se eu vou conseguir aqui colocar a imagem de acordo para vocês. Deem uma olhada nisso. Está claro para todo mundo? Olha a qualidade desse peixe. Então, apesar de eu não apreciar essa cauda de véu, como eles dizem, né? O termo usado no Brasil, pô, o bicho ficou maravilhoso. Né? Então, para o padrão atual, essa cauda não é o desejável. Mas esse exemplar, para a época, inclusive, do livro, então essas coisas assim variam com o tempo. E quando você pega um animal com o conjunto, né, dele no contexto, isso pode fazer uma diferença em relação aos demais que estão competindo com ele. Ok? Então, essas coisas, assim, isso é com o tempo, quando a gente tiver bastante peixe, nós estamos ainda engatinhando. Como eu já disse, temos muitos quilômetros para percorrer, mas que bom que nós estamos andando, né? Nós já estamos andando, não estamos engatinhando mais, estamos andando e em ritmo já acelerando. Vai ficar muito bom, nós vamos ficar uma coisa bacana. É isso que a gente está tentando batalhar, né? Para ter uma mudança nessa visão em termos de King no Brasil. Aproveitando essa deixa da cauda aí, do professor Mauro, eu vou tentar filmar agora no feriado, que a gente conversou sobre algumas caudas que até o Mário tinha comentado, ó, o professor Mauro ia gostar dessa cauda. Eu tenho uns peixes, deixa eu ver, que a cauda é mais ou menos assim. Ele é meio para cima. Um rio que eu não sei se isso era um defeito ou se é um tipo mesmo de cauda. E eu vi que tem alguns filhotes desse Ryukin que estão com esse mesmo padrão. Isso realmente não é um defeito de estar torcido assim para cima ou é um padrão? Eu realmente desconheço. Não, na realidade, a morfologia caudal é muito variável e ocorre para diversas variedades de peixe. Por exemplo, pelo que você está me descrevendo, Ryukin, Demekin, a diferença está em ter o olho protuso. Claro. Bom, então, uma linha que é extremamente interessante para cruzamento com Demekin é Ryukin. A morfologia de corpo padrão atual de Demekin, que antigamente Demekins eram longos. Né? Então, na construção, por exemplo, do Demekin Chou Chou,
que é a borboleta, a cauda de borboleta, esse tipo de cauda é interessante. Se você resolver fazer uma seleção em direção cauda de borboleta, tchou-tchou, né? É muito interessante. Eu tenho uns bichinhos assim, né? Que eu venho fazendo cruzamentos, e é interessante, por exemplo, que essa linha de cauda de borboleta, que dá uma variação, ela, na minha forma de ver, o surgimento dela se deu no processo seletivo dos tossaquinhos. Aqueles que apresentavam a cauda fendida, né, abrindo, e não, óbvio, com os 360 graus, vai em direção exatamente à cauda de borboleta. Tanto é que eu tenho alguns exemplares assim, né, e eu venho selecionando, trabalhando isso para fixar essas características. Então, tudo depende para onde você quer direcionar a sua criação, né, a sua seleção. Esse pode ser um ponto de partida muito interessante para a construção de determinada variedade numa determinada raça. Emerson, com relação a valor, né, a preço desses animais, o que eu vejo é o seguinte. Em primeiro lugar, é o seguinte, 95%, até mais, 98%, 99% das pessoas que adquirem peixes, né, é pela beleza. A pessoa não está preocupada com o padrão, né? 99% ou mais não conhece padrão, não conhece características específicas de cada variedade, nada disso, né? Então, dentro desse conjunto de pessoas, você tem, sim, pessoas que pagam alguns milhares de reais pela beleza do peixe e não pelo se ele está no padrão ou se ele não está no padrão. Não é um público comum, né? Assim, mas existem, né? Pessoas que pagam pela beleza do exemplar, pelo tamanho, se é vistoso, que vai pôr num aquário na sala de visita, etc, etc, né? Agora, o outro público que conhece, que cria ou que entende de padrão e que quer buscar um peixe de qualidade, é esse público que a gente vai ter que desenvolver no Brasil, né? Esse público aqui no Brasil, para Kingios, ele é muito restrito, né? Então, esse mercado, ele é muito pequeno. Na verdade, não é, acho que nem nano. Né? É minúsculo esse mercado. Então, talvez, com o crescimento, né, no sentido da divulgação, acredito que um público mais conhecedor das variedades vai começar a existir, né? E aí eu acho que pode valorizar, sim, né, exemplares com características aí dentro do que se espera para uma variedade. Agora, esse mercado ele ainda está em criação, na verdade, não está nem em crescimento, não, ele está em criação, né? É um mercado que é muito incipiente ainda aqui no Brasil, né? Eu vejo dessa forma. Eu também concordo com vocês. Eu acredito que, como a gente está numa etapa ainda muito inicial de divulgação de peixes de qualidade e tudo mais, ainda leva um tempo para isso se estabelecer, mas eu acredito muito que o caminho natural é esse mesmo, viu, Emerson? À medida que as pessoas conhecerem mais padrões raciais, eu acho que é uma tendência natural de ter uma preferência e a parte comercial puxar algumas tendências, assim, as pessoas estão procurando muito determinado tipo de peixe. Eu acredito que isso aí acontece naturalmente, sim. Agora, uma coisa que eu acho extremamente negativa para o setor é quando animais de baixa qualidade são vendidos por valores exorbitantes, porque a pessoa futuramente ela se sente enganada, porque isso vai vir, isso vai aflorar mais cedo ou mais tarde. Então, e isso acaba depondo contra a evolução como um todo. Então, isso ressalta mais ainda a importância de estudo que está sendo feito e discutido em relação a padrões raciais e espalhar padrões raciais e material genético de qualidade superior. Porque é bem complicado, eu vou mais além, porque antes de a gente pensar em construir peixe com padrão, as pessoas precisam saber o que é quíngio.
Porque eu fico impressionada que as pessoas vêm aqui, olha os peixes que eu tenho, fala, mas que peixe é esse? É a primeira pergunta. Dificilmente uma pessoa sabe, entendeu? Dificilmente uma pessoa bate o olho e fala, é quínguio. As pessoas não sabem o que é quínguio. Então, precisa começar daí. O segundo ponto, que é um trabalho de formiguinha cansativo, mas que precisa ser feito também antes de ter os peixes com padrão, é ensinar o povo a cuidar, é como você está falando. As pessoas não têm noção nenhuma de como cuidar de quínguio, as pessoas insistem em ter determinadas coisas no aquário que vão machucar o peixe, que vão induzir a doença, entendeu? Como é que a pessoa vai querer ter um peixe de padrão, que obviamente não vai ser barato, né? Se ela não sabe cuidar, entendeu? Então, a primeira, vai colocar o peixe no aquário, o que vai acontecer? O peixe vai adoecer, o peixe vai morrer, ou o peixe vai ser atacado por outro, porque existe muita gente que insiste em misturar as raças que não são compatíveis, tanto em comportamento quanto em parâmetro, né? Então, assim, existe um trabalho muito chato, né, entre aspas, que precisa ser feito antes da gente liberar, entre aspas, também, peixes de qualidade a nível comercial, entendeu? Então, esse tipo de coisa é o que eu estou tentando fazer com o meu perfil, né, nas redes sociais, assim, meio que beabá, mostrando o que é compatível, o que não é, o que é saudável para King, o que não é, entendeu? Para ver se a pessoa entende como montar um aquário mais adequado para manter os exemplares, né? Existem ainda aquelas pessoas que têm aquele pensamento assim, o peixe é meu, eu faço o que eu quiser, eu crio do modo que eu quiser. Ainda existe muito esse pensamento, infelizmente, né? Mas, assim, eu creio que aos poucos a gente pode combater isso, né? Sendo insistente nas informações de qualidade, né? Porque daí as pessoas começam a ver que existe um modo adequado de você manter o peixe para que ele, além de ter saúde, ele tenha um colorido mais vistoso e, consequentemente, ele dure mais tempo no aquário, ele viva de forma adequada no aquário, né? Então, assim, é um trabalho muito extenso que ainda precisa ser feito. O Douglas, voltando lá naquele ponto, eu acho que você vai conseguir identificar aqui, ó, nesse vídeo, a questão da cauda que você estava falando, essa aqui, ó. Olha esse peixinho aqui, ó. Verdade. Esses aí é que vai mandar aqui para o sul, é isso? Sim, com certeza. Com certeza, mando sim. Aqui, olha. Mas é isso aí. Aquele ali que passou com a cauda mais Esse para aqui, ó. cima. Olha ele aqui, ó. Isso, Aqui tem um isso, mais para isso. cima ainda. Aqui, ó. É isso aí. Esse aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Esse é um tchou-tchou. Aí, ó. Então, estou te mostrando isso aqui foi porque foi aqueles peixes que eu filmei essa semana. Eu estava olhando muito mais para a protusão ocular que eu estava mostrando no dia que o Mauro esteve aqui em casa. Eu estava mostrando para ele como que essa geração agora está com os olhos bem mais desenvolvidos e simétricos. E essa questão da cauda, o Mauro já tinha me mostrado e me orientado. Bom, separa os caldinha de borboleta se for do seu interesse. E eu já comecei a colocar eles mais ou menos separados, mas o tal do King é danado, né? Porque quando está lá na larva, você tira os de cauda simples. Aí vai crescendo, aí vai sobrando bem pouquinhos. Aí depois você vai tirando os que têm cauda torta, você vai tirando aqueles que têm cauda com quina. Aí você vai tirando, você vai tirando, você vai tirando. Depois, a hora que chega lá, aí depois você tira os que têm problema do aperto. Aí já sobra só meia dúzia. Aí depois, a hora que você tira o que tem anal simples, aí sobra 2 peixes. Mas eu vou cuidar desses, vou separar. Mas realmente, esses aí estão muito bonitos. A simetria dos olhos está fora de série.
Pois é, o Mauro orientou sobre essa questão da cauda, e aí, a partir de uma mesma desova, agora eu já estou olhando assim, bom, dá para fazer um grupinho ali para poder olhar para os olhos, dá para fazer um grupinho ali que é para poder selecionar para a cauda, dá para poder fazer um outro grupinho com um corpo mais curto, que para ajustar melhor o padrão. Ou seja, é por isso que o Mauro fala toda hora aí, né? Tempo, paciência e espaço. O interessante é porque essa linha aí é uma linha que está em construção, que é Ryukin e Tosakin, que é uma linha comum, né? E que vem dos... Como eu queria fazer os albinos para esse contexto, vem da linha de Demekin, que foram surgiram os primeiros albinos. Então, você tem essa variabilidade. Aí você vai fazendo, vai separando e encaixa no contexto que o Mário falou. Se vira para arrumar tempo, espaço e paciência. É cachaça, pô, é cachaça. Esse é o contexto. Mas esse é que é o divertimento da coisa. Eu hoje estava olhando um tanque, que geralmente domingo, assim, eu não mexo muito, eu só dou alimentação para os bichos e tal. E o tanque que eu venho trabalhando, os tossaquinhos, eu me deparei com um peixinho, que eu falei, caracas, por quê? Até então, ele estava na coloração selvagem. O fundo do tanque é escuro, você não vê. Ele começou a despigmentar. Eu falei, caracas, está melhor do que eu estava imaginando. Estou caminhando. Eu acredito que mais duas gerações aí, a gente vai ter tossaquinho, pô. Mas tem 8 anos que eu estou fazendo isso. Então, é paciência, pô. Tem que ter paciência. Mas está aparecendo, é o resultado do trabalho, né? Essa é a cachaça. O Mário está aí com os bichinhos, estão maravilhosos. Pô. Eu vi lá, assim, eu quase falei assim, deixa eu levar esses da meia dúzia aqui para mim. Sacanagem, Mário, sacanagem. Mas é isso, essa é a cachaça. Porque é meio loteria, você faz o cruzamento. O que vai dar? Você tem expectativa. Pode acontecer, pode não acontecer. Depende da confluência dos genes, da combinação que eles tenham. Quando combina, ótimo. Quando não combina, vão fazer de novo. Não pode desistir. Mauro, mas é uma honra muito grande você chegar aqui e falar assim, eu queria levar uns desses aqui. Pode, é só você apontar que é uma honra, é uma satisfação enorme, é uma realização conseguir chegar nesse ponto. Mário, 2. Mesma coisa. Professor, então, a primeira da fila, assim que tiver um tosaquinho, eu quero, hein? É meu sonho de consumo. Ué, é o meu há mais de 8 anos. Eu espero, tem que ter paciência, né? Ué, exatamente isso. Vão fazendo. Pessoal, qualquer dia vocês precisam fazer um vídeo sobre logística. Porque eu estava vendo o Mário falar isso, separa aqui, separa ali, separa lá. Daqui a pouco vou ter que montar outra estufa. O que você acha que o Mário está fazendo? É isso aí. É isso mesmo. Não, estou fazendo agora uma estufa só para quinhos. Então. Vai ficar para março, acho que ela vai estar pronta. Que uma coisa que eu penso é o seguinte, né? Em função dos exemplares de qualidade ainda estarem muito restritos assim em criadores específicos, etc., e serem poucos, né, em número, né? Eu acredito que também há sensação que eu tenho é que as pessoas têm um pouco de receio, né, de perder alguns exemplares, né, às vezes manda para uma exposição, lógico, o peixe vai passar pelo transporte, troca, né, muda a água, o ambiente, etc., apesar de que os cuidados, né, que se tem, né, pelo menos lá na Unáqua eu vi lá na exposição, né, os condicionadores de água, etc., né? Mas, assim, eu acho que as pessoas ficam meio receosas, né, de perderem exemplares que são, vamos dizer assim, quase únicos, né?
para aquele criador, às vezes, né? Demorou anos para ele chegar naquele exemplar, então o melhor ele acaba não mandando para a exposição. Então ele tem que esperar ter filhotes de qualidade, né? Para ele mandar os filhotes e ficar mais seguro, né? Vamos assim, não, porque se tiver algum problema, pelo menos ele tem a genética garantida, né? Então essa fase inicial, porque é isso, né? Eu acho que ainda tem essa questão, né? Essa preocupação por parte dos criadores, né? Emílio, muito legal você trazer esse comentário, porque essa é uma questão que eu acredito que seja crucial da gente ir evoluindo e demonstrando para os colegas a importância de não participarem com o peixe melhor que tem, e sim com uma filhotada boa, mas com filhotes do meio. Por quê? Para a gente poder cada vez mais, só o Mauro que conseguiu fazer isso nessa exposição agora, mas para a gente disponibilizar os animais que estejam em exposição para serem leiloados, para a gente poder distribuir material genético, que aí eu acho que a gente complementa o nosso objetivo social. Quando eu digo social aqui, eu estou me referindo à sociedade dos quinhos. A gente atinge o nosso objetivo aí de distribuir mais material genético superior, porque isso, inclusive, a gente já discutiu em reuniões anteriores, né? Isso é importante para nós mesmos, né? À medida que eu pego animais bons, já pré-selecionados, e mando lá para a casa do Hermínio, caso tenha algum acidente aqui, e eu precise, poxa, mas se eu tivesse um macho ou uma fêmea daquela linha tal, não, eu sei quem tem. Mandei uns para o Hermínio, mandei uns para o Sérgio, que está aqui pertinho, e isso nos ajuda a manter esse banco genético com possibilidades de cruzamentos que facilitam a fixação das linhas, né? Isso daí é de extrema importância, né? Nós termos backup, né, na mão de outras pessoas, porque todos nós estamos sujeitos a riscos, né? Pode acontecer algum problema e você perder uma linha. E isso é muito triste, porque às vezes você leva anos construindo, se der um pepino qualquer e der um problema de mortalidade, acabou, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que nós temos que começar a maturar, né, para frente, de trabalharmos essa distribuição desse pool gênico para alguns criadores que a gente saiba que esteja efetivamente interessado nisso, né, e que vá efetivamente cuidar, e fazermos essa distribuição desse pool gênico para garantir, né, qualquer risco que possa acontecer e não perdermos as linhagens. Isso já é feito com os guppies, já tem um bom tempo. Nós precisamos construir isso com os tigres. Nesse evento, por exemplo, né, o Ederson estava interessado naqueles ceibus que eu tenho, né? Eu separei um grupinho, encaminhei lá para o Mário, porque eu não tenho como encaminhar isso, não tenho logística aqui, não tenho recurso, né? E o Mário ficou encarregado de mandar por Ederson. É uma garantia, porque são peixes que eu consegui há tempos, né? Eu fui lá em Mogi das Cruzes comprar esses peixes, tal, né? Se desaparece, acabou, pô, né? Então eu quero ter a garantia e a certeza de ter algumas pessoas que estão mantendo essa linha, né? Para qualquer eventualidade a gente ter quem recorrer. Isso é fundamental entre a gente, né? O Mário fala isso, eu reforço, porque esse é o caminho para a gente poder garantir a permanência dessas linhas. Um dos quadros mais característicos disso, que me chama muita atenção, eu tenho a impressão que eu já comentei isso aqui em vídeo anterior, na reunião nossa, né? O que aconteceu com os Tosaquins, né? no Japão. A guerra, bombardeamento do local, acabou, né? Por sorte, alguém achou num bar lá, num aquário, 4, meia dúzia, não me lembro mais quantos eram,
conseguiu negociar e resgatou a linhagem. Olha, se isso não tivesse acontecido, já era. Reconstruir uma linhagem, fazer todo o percurso, não é uma coisa simples, não é fácil. Olha que eu estou há mais de 8 anos fazendo essa construção, né? Paciência. Então, você tem que achar alguém disposto a fazer isso. E não há coisa tão simples no mundo que nós vivemos hoje, extremamente imediatista, que as pessoas querem as coisas para ontem. Então, quem se dispõe a fazer esse tipo de trabalho? É muito difícil achar. E não é simples assim, né? Então, mais uma vez, paciência. Eu acho muito legal a proposta do grupo, que é esse compartilhamento da genética, né? Respeito totalmente, 100%, e até participo dos leilões também, tá? Até para ajudar também, muitas vezes. Respeito quem utiliza o leilão para divulgar a genética, sem problema nenhum, não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas, assim, aqui mais perto, né? Até o Hermínio está perto, mas ainda não tive assim, a oportunidade de estar divulgando e compartilhando a genética, mas com o Mário e com o professor, né? Como o próprio Mário disse, né? É uma satisfação, né? Com a minha pequena piscicultura, poder estar compartilhando um pouquinho da genética legal que eu tenho aqui para a gente trabalhar isso, é uma satisfação gigante. Não tem interesse comercial nenhum, né? E pelo atraso que o Brasil tem com relação às raças que a gente já viu aqui, eu acho que se a gente não se unir né, e trabalhar isso juntos, a gente vai, né, sem sombra de dúvida, a gente vai demorar muito mais e corre o risco de perder o que tem. Né? Então, a proposta desse trabalho que está sendo feito aqui é muito legal. Eu compartilho disso com o Mário, principalmente com o professor, dia a dia, né? Porque a gente está mais perto e encontra sempre, mas eu compartilho muito e fico muito satisfeito de poder estar colaborando com a minha pequenininha piscicultura, de estar tirando aqui uns filhotes de, né? Principalmente agora, esse ano, do Oranda Black, né? Então, a gente já tirou alguns filhotes, né? Mandei algumas coisas aí e tal para o pessoal, né, poder trabalhar isso melhor. E se a gente não tiver isso, né, nesse nosso grupo aqui, eu acho que não é legal. Eu acho que a proposta é essa mesmo, Mário. Você está tentando trabalhar isso. A proposta de divulgar raças para o pessoal que curte o King, né, a Rosana, com esse trabalho que está sendo feito, né, de tentar ensinar o pessoal que o King não precisa da caveira abrindo a boca e fechando, daquela plantinha de plástico que o King, né, ele é o enfeite. Né? A partir do momento que o pessoal entender que ele é o enfeite, ele é o pet, ele é, né, a sensação, né, que não precisa de pedrinha, não precisa de nada, que vai machucar, que vai prejudicar, né, que vai dar doença. Então, eu acho que a proposta do grupo, acho que nós estamos chegando, né, no crucial, Mário. Acho que isso aí é muito de você. Vai um spoiler aí, Sérgio. Vai um spoiler aí. Aquele aquário de 1.000 litros lá da entrada lá da Unaco, lá, aquele aquário vai ser um aquário de Kingios na próxima exposição. E já dei uma olhada nele, assim, já combinei com o Rafael, que foi o rapaz que fez a decoração daqueles aquários decorados, e já combinei com ele, bom, agora a próxima meta é fazer aquele ali de 1.000 litros agora, e para 15. Falando em Rafael, Mário, surpresa muito boa, né? Aquele rapaz e eu não sei se vocês já conheciam, né? O Rafael que tirou o primeiro lugar lá com aquele ranchu, né? Impressionante, assim, né? O rapaz ele parece que tem alguns peixes bons, né? E acho que ficou sabendo, não sei se ele te conhecia antes, né? Mas pelo que eu entendi, ele ficou sabendo do anúncio, né? A partir do anúncio, né?
Sim. E uma surpresa muito positiva, né? Chegou com um peixe fantástico, né? E tanto é que tirou o Best in Show lá, né? E aproveitar para parabenizá-lo, né? Isso aí. Isso aí. Mas o Rafael da decoração dos aquários é outro Rafael, sabe? Sim. Não, entendi. Só que eu lembrei na hora que você falou. Ah, sim. Então, próxima exposição nós vamos fazer, assim, a ideia é ir colocando os kings ocupando mais espaço e aí eu imaginei aquele aquário grande, colocar só eu pensei em colocar só machos lá, para poder colocar os peixes maiores e para poder não virar confusão com fêmea em desova lá dentro e tudo mais. E aí acho que vai dar uma decoração bacana. Uma coisa, enquanto eu estou lembrando, antes da gente terminar a nossa reunião de hoje, para poder falar também para quem estiver assistindo esse vídeo, que vai estar aqui listado no final o link para o vídeo dos peixes que foram finalistas e que foram premiados lá na exposição também. Eu vou colocar o link aqui no grupo. E antes da gente terminar, eu queria ver também com vocês se vocês já pensaram em temas para as próximas reuniões. Do que eu me lembre lá, que foi levantado pelo Fábio, o Fábio levantou a necessidade de conversarmos um pouco sobre como que a gente faz a escrituração e o controle dos peixes, dos aquários e tudo mais, para poder orientar a criação. Então, esse foi um dos temas que foi levantado. E para saber se vocês têm mais sugestões para a gente ver. Nossa próxima reunião deve ser no dia 27. Eu tenho um tema, apesar da gente já ter discutido isso indiretamente, né? E sempre a gente comenta sobre isso, mas é uma coisa que tem... Até o Douglas comentou hoje, né? Com essa questão de adaptação de peixes que a gente traz de outra biologia, né? Traz de outros lugares. Do Fuji foi um exemplo, né? Eu trouxe, sobrou um, mas os peixes não vieram doentes, mas a biologia do Fuji é diferente. Então, eu tive essa dificuldade com os peixes dele. Já do professor bate muito com a sua também, Mário. Então, assim, a gente tem mais ou menos o mesmo habitat, vamos dizer assim, né? Embora as biologias possam ser diferentes, mas a gente não tem aquele sistema de filtragem da NASA e que a água fica super claro, e aí eu não vou questionar se é bom, se é ruim, não é a questão, mas é mais essa adaptação, trazer o peixe, né? Igual vem os peixes lá do Ederson também, que tem uma água também muito, muito bem filtrada e tal, para a gente não correr o risco de perder esses peixes, né? Então, eu proporia a gente trabalhar isso um pouco, isso também, né? Da adaptação do peixe, a quarentena, né? O que tem que ser feito para esse peixe poder chegar e não sofrer tanto, né? Com a mudança de biologia. Eu vou aproveitar o seu comentário e aí a gente já põe esse tema aí para a gente dar uma aprofundada nele na próxima reunião, mas eu já vou colocar na listagem desse vídeo aqui de hoje, esse vídeo sobre o CFU, que são essas unidades formadoras de colônia, porque a hora que você está comentando isso aí, são peixes que vieram de CFU baixo e processo de adaptação para lugares onde tem CFU mais alto. E isso aí esse é o desafio mesmo. E o Denis tem lá uma proposta lá que, se eu não me engano, leva aí umas 2 ou 3 semanas ir fazendo mistura da água aos poucos até chegar, até poder fazer essa mistura toda. Essas incompatibilidades aí acontecem. Mais temas aí, gente? Porque acho que só para esses dois aqui, tudo bem que daqui até a próxima reunião vão surgir outros temas também.
Mas o que a gente for lembrando daqui até lá também, vamos compartilhando lá no grupo, porque eu acho que agora, com a próxima exposição que está marcada lá para o começo de março, possivelmente a gente tem aí uns 3 meses, 4 meses, deixando um mês antes da exposição, que a gente não vai precisar tratar de muita coisa relativa à exposição. E aí a gente tem um espaço agora para poder aprofundar nesses temas aí que muitas vezes parece que já... Não, mas isso já foi debatido. Já foi debatido, mas é onde toda hora alguém tropeça e tem algum problema nesse sentido, porque cada um tem um modelo de criação e os peixes, por exemplo, eu já tive lá na casa do Fudi e lá ele, quer dizer, Fudi, que é a pronúncia dele mesmo, né? Eu Fudi. E ele faz TPA constante e ele mantém impecavelmente limpos. Então, ou seja, com isso aí, mas os peixes dele dentro do sistema dele, isso dá saúde, segurança e tudo mais, né? Eu acho, Mário, uma das coisas que pode ter para uma das reuniões talvez, assim, vocês que têm mais experiência, a gente conversar sobre a questão de envio, documentação, para trabalhar nessa questão no futuro de que a gente se adapte para nós podermos enviar peixes para as exposições. Acho que isso é um tema que vale, porque eu sei que tem um monte de documentação, GTA e coisa e tal, que eu falo mais com a Simone, né? Que, que explica, né, toda essa parte de documentação para enviar um peixe, que as pessoas não sabem como é que funciona, né? Mas tem uma parte burocrática bem chata, além do cuidado com o peixe, deixar sem alimentação, com, de repente, alguma medicação para não dar estresse, o oxigênio que todos têm que ter, né? Então tem uma coisa que tem uma estrutura que tu tem que ter mínima ali para conseguir fazer isso. Eu acho que é um tema legal para algum encontro aí. Mário, eu achei uma coisa muito legal na exposição, que é fantástica, mas sério mesmo, achei muito legal ver as crianças saindo com um aquáriozinho pequenininho, com beta na mão, meu primeiro peixinho. Achei a ideia fantástica, parabéns. Foi muito legal ver aqueles menininhos assim. Eu queria ter filmado os menininhos com o saquinho na mão assim e o aquáriozinho, né? Meu primeiro peixinho. Esse aí é um trabalho que eu acho que, não sei, né, qual que seria, porque não dá para levar um aquário maior, evidentemente, mas dá para levar o saquinho do King, né? De repente, em março, a gente poder colocar os peixinhos com uma qualidade legal e incentivar isso também, né? Não sei, é uma ideia que eu estou colocando aí, não só o beta, mas começar o King também, né? Por que não? Né? E aí leva um encartezinho, que aí, Rosana, desculpa colocar você no meio da brincadeira aí, mas levar um encartezinho, como cuidar do seu King, né? Não precisa de muita firula, não precisa de muito TPA, comida adequada, fim, né? Eu acho que aí a Rosana, né, Rosana, desculpa aí, tá te envolvendo, mas eu acho que você seria uma pessoa fantástica para fazer esse encarte para a gente aí, e o Mário poder publicar isso para a gente. Ô Rosana, pode ficar tranquila que aqui em Minas a gente fala assim, é fazer promessa para o outro pagar. Não, mas, Sérgio, fora a brincadeira, a ideia é boa sim, e a gente tem peixe de anal simples, peixes que tem assim, com critérios de seleção que entra para padrões raciais, são peixes aí eleitos para esse tipo de coisa. E uma coisa que eu já venho pensando já há algum tempo, a Leia sempre distribui peixes, já tem uns 4 ou 5 anos, para as crianças. Mas eu estive pensando foi da gente fazer um campeonato mirim, onde as crianças participariam
de um campeonato que, é claro, que não teria campeão. Todos seriam premiados com uma medalha, com uma plaquinha e tudo mais, e para as crianças já começarem a lembrar disso. Eu não esqueço, sempre que vem os filhos de amigos que vêm na exposição, toda vez isso é marcante, né? E eu fico lembrando por nós mesmos, né? Quando a gente era criança, que a nossa referência era o Mercado Central, a hora que as crianças estão vindo numa exposição que está lotada de peixes, o tanto que isso é marcante, e a gente já convidar as crianças também e ter o espaço para elas fazerem a exposição delas, né? Ao invés da gente trabalhar com beteiras de vidro, a gente usar os potes de plástico igual a gente já tem, e ter possibilidade de manipular um pouco também e tal. Os peixes sofrem um pouquinho, mas é por uma boa causa. Eu vou só complementar. A ideia do Sérgio é boa, né? O que eu penso, às vezes, é que, assim, para Kingo a gente não pode, né, aquele lance do aquário, não pode ser um aquário muito pequeno. Aí eu acho que é um ponto que vai complicar um pouco, né? Porque, às vezes, tem pai que não vai querer também, né? Porque vai ter que cuidar, às vezes é o pai que vai ter que cuidar, isso é um ponto que acho que tem que ser pensado. Mas sabe o que dá para a gente fazer, Rosana? E aí acho que dá para poder... Essa ideia do Sérgio vem bem a calhar, é a gente envolver os pais na escolha da espécie. Ali, ó, dá para você levar um beta que dá para criar até num copo, num vidrozinho de maionese, dá para poder levar um guppy que dá para poder manter em aquário aí de 1 a 2 litros. E se você tiver um aquário maior ou disponibilidade de aquisição, e aí a gente pode já conversar com algum dos lojistas, que sempre a gente convida os lojistas aqui de Belo Horizonte para poder participar. E já pedi para o lojista para poder leve alguns aquários, por favor, e a gente já dá para os pais a possibilidade ali, ó, ali tem um aquário maior, esse peixe, até tal tamanho, ele precisa de um aquário aí, pelo menos aí de uns 30, 40 litros, para poder desenvolver bem. É o encarte, Rosana, é o encarte. O encarte, tudo bem, perfeito, mas ele precisa adquirir um aquário, não é encarte garantido. Ô, Rosana, eu vou te contar um segredo aqui, é porque o Sérgio é chefe de equipe. Chefe é assim, chefe distribui tarefa numa facilidade enorme. Só delega, né? Olha lá. Não, Mário, aí não, hein? Não, eu ajudo, Rosana, eu ajudo. Tô junto com você. Mas voltando para você, Mário, aí sim, aí eu acho legal, sabe? A pessoa poder escolher o peixe que ela gostaria de levar, aí sim, que a pessoa faz a escolha já consciente, né? Não, e você quer ver outra coisa que eu descobri recentemente? Os quinguios. Os quinguios, eles são altamente atrativos para as esposas, que muitas vezes nem os maridos sabem que elas gostam de peixes. Já tem uns 3 aí que chegaram aqui, nossa, mas os quinguios são maravilhosos. E aí as esposas é que decidem pelos quinguios. Então, acho que a gente vai ter novos cenários aí acontecendo. Legal. E aconteceu disso. Tivemos exemplos disso na exposição. Pois é. Não, tem vários exemplos acontecendo. Bom, então, um abração para todo mundo, ótima semana. Beleza, abraço. Gente. Até a próxima. Boa semana, pessoal. Família, um grande abraço, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.